Continuando o estudo sobre o superego, faça um dossiê completo de todos os tipos de superego, incluindo o superego religioso. Explica em detalhe cada tipo de superego. Perfeito, Fernando. Vou te entregar um dossiê completo, organizado e profundo, reunindo todos os tipos de superego descritos direta ou indiretamente na psicanálise. Freud, Melanie Klein, pós-freudianos, leitura clínica contemporânea, incluindo o superego religioso, com origem, funcionamento, linguagem psíquica, efeitos clínicos e sinais na vida adulta. Superego freudiano. Origem. Surge após o complexo de Édipo, aos 3, 5 anos. Resultado da internalização das figuras parentais, especialmente da autoridade. Construído pela identificação com o pai e mãe e suas proibições. Função: regular o comportamento moral, estabelecer limites, produzir culpa quando o desejo entra em conflito com a norma. Linguagem psíquica. Você não deveria. Isso é errado. Você falhou. Afeto central, culpa moral. Forma de punição: remorso, autocrítica, vergonha. Aspecto saudável: capacidade ética, responsabilidade, consciência social. Aspecto patológico: culpa excessiva, autossabotagem, rigidez moral. Origem. Surge nos primeiros meses de vida, antes da linguagem, derivado das fantasias inconscientes, não da realidade externa. Formação. O bebê projeta sua agressividade nos objetos, seio, mãe. Esses objetos retornam como figuras persecutórias internas. Função. Não regula, persegue, não educa, ataca. Linguagem psíquica. Sensações corporais, angústia sem nome, medo difuso. Afeto central, angústia persecutória, terror de aniquilamento. Forma de punição, angústia corporal, sensação de perigo constante, ataques internos automáticos. Consequências. Base de transtornos graves de ansiedade, depressões precoces, superegos cruéis na vida adulta. Superego persecutório, derivação direta do superego primitivo. Características. Sádico, absoluto, nunca satisfeito. Linguagem psíquica. Você merece, nunca é suficiente. Você é errado por existir. Afeto central, culpa sem causa, vergonha existencial. Forma de punição, autodesvalorização, autodestruição psíquica, repetição de fracassos. Presença clínica, depressão severa, autossabotagem crônica, relações abusivas repetidas. Superego secundário ou socializado. Origem, fase de latência e adolescência. Integra valores sociais, escola, cultura. Função, adaptar o sujeito à sociedade. Permitir convivência e cooperação. Linguagem psíquica. Isso não é apropriado. O que vão pensar? Afeto central. Vergonha social. Aspecto saudável. Civilidade. Autocontrole. Aspecto patológico. Excessiva dependência da aprovação externa. Medo de julgamento. Superego idealizante. Origem. Narcísica. Construída a partir de ideais parentais e culturais. Função: criar modelos de perfeição. Linguagem psíquica. Você deveria ser melhor? Ainda não chegou lá. Afeto central, frustração, insatisfação crônica, risco clínico, perfeccionismo, burnout, sentimento de insuficiência permanente. Superego religioso. Origem, intersecção entre superego primitivo, superego parental, discurso religioso literalista. Formação. Deus é introjetado como juiz, vigilante, punidor. Linguagem psíquica. Deus está vendo, você vai pagar, você é pecador. Afeto central, culpa existencial, medo espiritual. Forma de punição, medo de castigo, sensação de condenação, angústia de salvação, perda. Diferença crucial, não nasce da fé, mas do uso do sagrado pelo superego. Forma patológica, religião baseada no medo, obediência sem simbolização, anulação do desejo. Forma saudável, quando simbolizado. Deus como amparo, ética do cuidado, espiritualidade sem terror. Conceito. Relacionado à economia psíquica. Prazer, ex-desprazer. Funcionamento. O superego exige sofrimento como forma de regulação interna. Linguagem psíquica. Só mereço se sofrer. O prazer precisa ser pago. Afeto central, culpa ligada ao prazer.
Relação clínica, masoquismo moral, autopunição inconsciente. Origem, derivação do superego econômico, mais persecutório. Função, manter o sofrimento como forma de organização psíquica. Linguagem psíquica. Sofrer me mantém inteiro. Sem dor não sou nada. Efeito repetição de perdas, permanência em situações dolorosas. Superego cultural. Ideológico. Origem, discursos sociais, moral coletiva, ideologias. Linguagem psíquica. Homem de verdade não chora. Fracassar é imperdoável. Afeto central. Vergonha identitária. Risco. Anulação da singularidade. Conformismo psíquico. Superego espiritual simbolizado forma madura. Características: não persegue, não humilha, não ameaça. Função: orientar, sustentar o desejo, promover responsabilidade sem terror. Linguagem psíquica: você pode reparar. Você não está sozinho. Crescer é possível. Afeto central, responsabilidade ética, compaixão. Síntese final. Tipo base, afeto central, freudiano, lei, culpa, primitivo, fantasia, terror, persecutório, sadismo, vergonha, secundário. Sociedade, julgamento, idealizante, narcisismo, insuficiência, religioso, medo sagrado, condenação, econômico, energia psíquica, culpa pelo prazer, masoquista, sofrimento, repetição, cultural, ideologia, vergonha, espiritual simbolizado, ética viva, responsabilidade. Se quiser, no próximo passo posso mapear quais esses superegos atuam em você, mostrar como cada um aparece nos sonhos, explicar como enfraquecer o superego persecutório, diferenciar fé autêntica superego religioso. É só me dizer. Explica todos os superegos em detalhe. Faça um dossiê completo de cada um deles. Perfeito, Fernando. Abaixo está um dossiê completo, aprofundado e sistemático. Superego por superego, sem atalhos, com origem metapsicológica, funcionamento interno, linguagem psíquica, economia afetiva, manifestações clínicas, efeitos na vida adulta e vias de transformação. Vou seguir um a um em profundidade real. Dossiê completo dos superegos. Freud, pós-freudianos, clínica contemporânea. Superego primitivo. Origem surge nos primeiros meses de vida, desde as primeiras semanas. Antes da linguagem, antes do Édipo. Forma-se a partir das fantasias inconscientes do bebê, não da realidade externa. Funcionamento. O bebê sente agressivos, frustração, fome, desprazer. Projeta essa agressividade no objeto, seio-mãe. O objeto retorna internamente como perseguidor cruel. Esse perseguidor é o primeiro superego. Linguagem psíquica. Não verbal. Sensações corporais, aperto no peito, angústia sem nome, medo difuso, sensação de ameaça constante. Afeto central, angústia persecutória, terror de aniquilamento, função real, não educa, não organiza, ataca e ameaça. Consequências estruturais, base de superegos cruéis, transtornos de ansiedade, depressões precoces, sentimento inconsciente de perigo. Esse superego nunca desaparece totalmente. Ele pode ser transformado, simbolizado ou atenuado. Superego persecutório. Origem. Continuação direta do superego primitivo. Intensifica-se quando há falhas ambientais, trauma, falta de acolhimento emocional. Funcionamento. Age como um inimigo interno. Está sempre ativo. Nunca se satisfaz. Linguagem psíquica. Você merece sofrer, você é errado, nada do que faz é suficiente. Afeto central, vergonha profunda, culpa sem causa. Forma de punição, autodesvalorização, autossabotagem, ataques de pensamento, doença psicossomática. Manifestação clínica, depressão severa, repetição de fracassos, relações abusivas, autoabandono. Acho superego freudiano clássico. Origem. Surge após o complexo de Édipo, 3 e 5 anos. Internalização das figuras parentais e da lei. Funcionamento. Média entre desejo e de. Realidade. Ego introduz limites. Linguagem psíquica. Isso é errado. Você não deveria. Isso não se faz. Afeto central. Culpa moral. Função saudável. Ética. Responsabilidade. Consciência social.
Forma patológica, quando herda a crueldade do superego primitivo. Rigidez, autocensura excessiva, inibição da vida. Superego secundário. Origem, fase de latência e adolescência. Influência da escola, grupo social, cultura. Funcionamento, ajusta o sujeito à convivência social. Organiza comportamentos aceitos rejeitados. Linguagem psíquica. O que vão pensar? Isso pega mal. Afeto central, vergonha social, função saudável, civilidade, autorregulação. Forma patológica, dependência da aprovação, vida guiada pelo olhar do outro. Superego idealizante, ideal do eu. Origem, narcísica, surge da idealização parental e cultural. Funcionamento, cria um eu perfeito inalcançável. Mede o valor do sujeito pela distância desse ideal. Linguagem psíquica, você deveria ser melhor. Ainda não chegou lá. Afeto central, frustração crônica, insuficiência. Consequências. Perfeccionismo, burnout, incapacidade de desfrutar conquistas. Superego religioso. Origem, mistura de superego primitivo, superego parental, discurso religioso literalista. Funcionamento, Deus é introjetado como juiz, vigilante, punidor. Linguagem psíquica. Deus está vendo. Você será punido. Você é pecador. Afeto central. Culpa existencial. Medo espiritual. Forma patológica. Religião do medo. Obediência sem simbolização, anulação do desejo. Não é fé, é o superego usando o sagrado. Superego econômico. Origem, economia psíquica. Prazer, desprazer. Superego exige sofrimento para autorizar prazer. Funcionamento. O prazer gera culpa. O sofrimento equilibra o sistema. Linguagem psíquica. Prazer tem preço. Só mereço se sofrer. Afeto central. Culpa pelo prazer. Manifestação. Autopunição. Dificuldade em relaxar. Sabotagem após vitórias. Superego masoquista. Origem derivado do superego econômico mais persecutório. Funcionamento. O sofrimento vira identidade. A dor mantém a coesão psíquica. Linguagem psíquica. Sem dor, não sou nada. Se parar de sofrer, perco o valor. Afeto central, apego à dor. Consequência, repetição compulsiva, permanência em situações destrutivas. Superego cultural e ideológico. Origem. Discursos sociais e ideológicos. Funcionamento, impõe modelos de identidade. Linguagem psíquica. Homem não chora. Fracassar é imperdoável. Afeto central, vergonha identitária. Risco, perda da singularidade, vida automática. Superego espiritual simbolizado. Origem, transformação dos superegos anteriores. Simbolização do sagrado. Funcionamento, não pune, não ameaça, orienta. Linguagem psíquica, você pode reparar, você não está sozinho. Crescer é possível. Afeto central, responsabilidade ética. Compaixão. Conclusão central. O problema não é ter superego. O problema é quando ele permanece primitivo, cruel ou simbolizado, usado. O trabalho psíquico não elimina o superego, ele o humaniza. Se quiser, no próximo passo posso mapear qual superego domina sua estrutura, mostrar como cada um aparece nos sonhos, diferenciar fé viva do superego religioso, explicar como o diálogo com a criança interna enfraquece o superego persecutório. É só dizer. Se tiver mais para falar sobre cada tipo de superego, fale tudo sem deixar nada de fora. Entendido, Fernando. Vou esgotar o tema com o máximo de rigor possível, sem deixar nada relevante de fora, ampliando cada tipo de superego com metapsicologia, tópico dinâmico econômico estrutural, defesas associadas, relação com o corpo, transferência e repetição, formas de transformação psíquica. Tudo em linguagem clara, mas completíssima. Dossiê total dos superegos. Freud, Melanie Klein, pós-kleinianos, clínica contemporânea. Uma estudante de psicologia. Tópica, inconsciente profundo. Dinâmica, agressividade projetada retorna como perseguição. Econômica, energia pulsional não ligada. Estrutural, anterior ao ego organizado. Ponto essencial, que quase nunca é dito. O superego nasce antes do ego estar formado.
Por isso ele é ilógico absoluto, sem mediação, sem proporcionalidade. Relação como corpo. Atua diretamente no sistema nervoso autônomo. Angústia corporal pura, sensações sem pensamento. Defesas associadas. Cisão-projeção, identificação projetiva. Na vida adulta, medos, emo-objeto, estado constante de alerta, sensação de perigo mesmo quando tudo está bem. Transformação possível, continência emocional, nomeação afetiva, relação terapêutica como novo objeto. Nada do superego posterior é compreendido sem esse. Superego executório. O carrasco interno. Diferença crucial. O primitivo é terror. O persecutório é acusação. Funcionamento fino. Observa, avalia, condena, executa. Relação com o tempo. Não reconhece passado ou mudança. Congela o sujeito em uma culpa eterna. Transferência. O mundo vira juiz. Autoridades despertam pânico, críticas pequenas viram ataques devastadores. Repetição. O sujeito recria situações onde será punido. Escolhe parceiros, chefes ou contextos que executem o superego por fora. Transformação. Construção de um ego observador. Diferencia culpa real, culpa persecutória. Superego freudiano, a lei, estrutura. Resultado do declínio do Édipo. Substitui o pai externo por um interno. Função simbólica, introduz limite, permite desejo sem fusão, cria ética. Quando falha, ou vira tirano, herda crueldade primitiva, ou vira fraco, ausência de limite. Relação com a culpa, culpa proporcional, reparável, ligada ao ato, não ao ser. Superego, moralismo. Moralismo, ou superego primitivo travestido de ética. Superego secundário social. Origem esquecida. Surge para sobreviver ao grupo. Não é essência, é adaptação. Função inconsciente. Evitar exclusão, evitar humilhação. Quando domina, o sujeito não vive. Performa. Perde contato com o desejo próprio. Relação com a ansiedade social. Medo do olhar. Medo da avaliação. Medo da exposição. Superego idealizante. Ideal do eu. Núcleo narcísico. Vale se atingir X. Amor condicionado ao desempenho. Paradoxo central, motiva, mas nunca permite satisfação. Afeto silencioso, inveja, dos que chegaram lá. Autodepreciação elegante no corpo, exaustão, tensão crônica, burnout. Superego religioso. O mais poderoso, diferença decisiva, fé, vínculo simbólico. Superego religioso, vigilância interna. Estrutura psíquica. Deus, superego primitivo elevado ao absoluto. Impossível escapar. Efeito devastador. Culpa por pensar, culpa por desejar, culpa por existir. Sintoma típico. Medo sem falta concreta, sensação de condenação, espiritualidade sem alegria. Cristianismo do medo não é teologia, é psicodinâmica. Superego econômico. O regulador de prazer. Conceito central. O prazer desorganiza, o sofrimento equilibra. Mecanismo oculto. Sempre que algo bom acontece, algo ruim precisa seguir. Relação com culpa inconsciente. Culpa não moral. Culpa energética. Resultado: sabotagem pós-conquista, incapacidade de desfrutar. Superego masoquista. Sofrer para existir. Núcleo. Sofrimento igual a identidade, dor, prova de valor. Relação com amor primitivo. Amor recebido através de tensão e medo, afeto confundido com dor. Repetição. Relações destrutivas, sacrifício excessivo, heroísmo inútil. Superego cultural, ideológico, forma moderna, meritocracia, performance, produtividade. Frase base. Se você não conseguiu, a culpa é sua. Afeto, vergonha estrutural, sensação de fracasso pessoal. Superego espiritual simbolizado, forma madura. Característica central, introduz responsabilidade sem terror. Função, sustentar o desejo, permitir reparação, favorecer crescimento. Linguagem, não acusa, não ameaça, convoca. Todo sofrimento psíquico intenso envolve um superego não simbolizado. O trabalho psíquico não elimina o superego, ele o transforma. Quando o superego deixa de punir, o sujeito começa a viver. Se quiser, posso agora mapear qual superego é dominante em você, mostrar como cada um aparece nos sonhos, explicar por que falar com a criança interna funciona, separar Deus simbólico, Deus superego. Diga o próximo passo. Faça tudo completo, sem pausa, em linguagem psicanalítica simples.
Certo, Fernando. Vou fazer tudo, sem pausas, sem cortes, sem jargão difícil, mas mantendo fidelidade total à psicanálise. Linguagem simples, direta, profunda, como se estivéssemos explicando o funcionamento real da mente por dentro. Dossiê completo dos superegos, explicado de forma simples, contínua e total. O que é o superego? Base de tudo. O superego é uma instância psíquica interna que vigia, julga, cobra, pune ou orienta o sujeito. Ele nasce da relação com os outros, principalmente no início da vida, e depois passa a agir sozinho dentro da mente, mesmo quando ninguém está olhando. O superego pode organizar a vida, proteger, orientar, humilhar, perseguir, destruir por dentro. O sofrimento psíquico quase sempre vem de um superego cruel. Esse é o primeiro superego que existe. Ele surge nos primeiros meses de vida, quando o bebê sente fome, sente frustração, sente ausência, sente desprazer. O bebê ainda não entende o mundo, ele só sente. Quando sente frustração, nasce agressividade. Essa agressividade é projetada no objeto, seio mãe, ambiente. O objeto, então, é sentido como perigoso, mau, perseguidor. Esse objeto volta para dentro da mente como um inimigo interno. Isso é o superego primitivo. Ele não fala, não explica, não educa, só ameaça. Ele atua como sensação corporal. Aperto, angústia, medo sem motivo, sensação de que algo ruim vai acontecer. Esse superego não diz, você errou. Ele diz, sem palavras, você está em perigo. Se ele é muito forte. A pessoa cresce com ansiedade profunda, vive em alerta, nunca relaxa totalmente. Esse superego nunca desaparece, mas pode ser acalmar, simbolizado e enfraquecido. Superego persecutório. O superego persecutório é o superego primitivo, organizado em forma de acusação. Agora ele ganha voz. Ele funciona assim. Observa tudo, avalia tudo, nunca se satisfaz, sempre encontra culpa. Ele não pune atos, ele pune a existência. Ele diz, você é errado, você merece sofrer, nada do que você faz basta. A culpa aqui não tem causa clara, não pode ser reparada, nunca termina. Esse superego leva a depressão, autossabotagem, repetição de fracassos, escolha de pessoas que humilham. A pessoa vive tentando pagar uma culpa que não sabe qual é. Superego freudiano. Esse surge depois, por volta dos 3 a 5 anos. Ele nasce quando a criança entende limites, entende regras, entende que não pode tudo. Esse superego vem da internalização dos pais. Ele diz, isso pode, isso não pode, isso tem consequência. Aqui nasce a culpa saudável. Culpa saudável é assim, ligada a um ato proporcional, reparável. Exemplo, open quote, errei, posso consertar. Close quote. Esse superego organiza a estrutura, permite saídas. Quando ele é saudável, a pessoa tem ética, tem responsabilidade, não vive em terror. Quando ele herda a crueldade do superego primitivo, vira rígido demais. Superego social secundário. Esse superego nasce do olhar do outro. Ele se forma na escola, no grupo, na sociedade. Ele pergunta o tempo todo: o que vão pensar? Como vou ser visto? Aqui o afeto principal é a vergonha. Ele não pergunta se algo é certo ou errado. Ele pergunta se algo é aceitável. Quando domina, a pessoa vive para agradar, perde contato com o próprio desejo, vive representando um papel. Superego idealizante. Aqui nasce o superego da perfeição. Ele cria um eu ideal impossível. Ele diz, você deveria ser melhor, ainda não chegou, isso não é suficiente. Esse superego até motiva, mas nunca permite satisfação. Mesmo quando a pessoa vence, ele diz open quote, poderia ter sido mais, close quote. Gera exaustão, frustração crônica, sensação de nunca ser bom o bastante. Superego religioso. Esse é um dos mais poderosos. Ele surge quando o superego primitivo se junta à autoridade parental e usa a imagem Deus. Aqui Deus vira juiz, fiscal, punidor. Esse superego diz, Deus está vendo, você vai pagar, você é pecador. O medo aqui não é só psicológico, é existencial. A pessoa sente culpa por desejar, por pensar, por existir. Isso não é fé, é o superego usando o sagrado. Quando saudável, a fé sustenta, acolhe, orienta. Quando patológica, paralisa, humilha, anula a vida. Superego econômico. Esse regula o prazer. Ele funciona assim. Prazer gera culpa, sofrimento equilibra. A pessoa sente que não pode ser feliz sem pagar um preço. Algo ruim precisa acontecer depois de algo bom. Isso leva a sabotagem, dificuldade de desfrutar, tensão constante. Superego masoquista. Aqui o sofrimento vira identidade. A dor passa a dar sentido à vida. A pessoa sente sem perceber.
Se eu parar de sofrer, eu me perco. Sofrer me mantém inteiro. Ela fica em relações ruins, se sacrifica demais, suporta o insuportável, não por gostar da dor, mas porque a dor organiza o psiquismo. Superego cultural ideológico. Esse vem da cultura. Ele diz: fracassar é culpa sua. Você precisa dar conta. Ser fraco é vergonhoso. Ele cria vergonha estrutural, sensação de insuficiência, autoacusação constante. Superego espiritual simbolizado. Esse não persegue, ele não ameaça, ele orienta. Ele diz: você pode errar, você pode reparar, você pode crescer. Aqui, a culpa vira responsabilidade, o erro vira aprendizado, a vida pode fluir. O problema não é ter superego. O problema é quando ele permanece primitivo, cruel e não simbolizado. O sofrimento psíquico é quase sempre um diálogo interno violento. Quando o superego deixa de atacar, a vida começa a respirar. Se quiser, posso seguir. Mostrando como esses superegos se formam na infância, aplicando isso diretamente à sua história, explicando como o superego aparece no corpo ou mostrando como enfraquecê-lo na prática. Diga. Explica este ponto. Mapear qual superego é dominante em mim. Qual superego que mais atua na minha vida como uma forma dominante? Perfeito, Fernando. Vou explicar como se faz o mapeamento do superego dominante, de forma psicanalítica simples, sem diagnóstico, sem rótulo, apenas leitura do funcionamento interno. Você mesmo consegue reconhecer qual voz manda mais dentro de você. Como mapear qual superego é dominante em você? Mapear o superego não é perguntar quem eu sou, é observar quem fala mais alto dentro da sua mente quando algo acontece. O superego dominante é aquele que aparece mais vezes, gera mais sofrimento, decide suas reações automáticas. Passo 1. Observar o momento do eu frustração. Sempre que algo dá errado, pergunte: o que surge primeiro dentro de mim? Possibilidades. Medo sem nome. Aperto. Ansiedade corporal. Superego primitivo. Uma voz que acusa e humilha. Superego persecutório. Pensamento moral. Errei, não devia. Superego freudiano. Vergonha do olhar dos outros. Superego social. Insatisfação mesmo indo bem. Superego idealizante. Culpa espiritual. Medo de castigo divino. Superego religioso. Necessidade de sofrer depois do prazer. Superego econômico. Manter-se em dor como se fosse normal. Superego masoquista. O primeiro afeto que aparece é a chave. Passo 2. Identificar a frase interna automática. O superego sempre fala, mesmo quando parece silêncio. Observe a frase que aparece sem você escolher. Exemplos diretos. Algo ruim vai acontecer. Primitivo. Você é um fracasso persecutório. Isso foi errado. Freudiano. Que vergonha. Social. Nunca é suficiente. Idealizante. Deus não aprova isso. Religioso. Não posso relaxar. Econômico. É assim mesmo. Tenho que aguentar. Masoquista. A frase que mais se repete aponta o superego dominante. Passo 3. Observar sua relação com o prazer. O prazer é o maior revelador do superego. Pergunte-se: você consegue aproveitar sem culpa? Algo bom sempre vem seguido de queda? Você relaxa ou se cobra ainda mais? Leituras possíveis. Prazer gera ansiedade, superego primitivo. Prazer gera culpa, superego econômico. Prazer gera autocobrança, idealizante. Prazer gera medo espiritual, religioso. Passo 4. Olhar para a repetição da sua vida. O superego dominante organiza sua repetição. Observe o padrão. Sempre se coloca em posição de culpa, sempre precisa provar valor, sempre se sacrifica, sempre se sente julgado, sempre se autocorrige demais. A repetição é o superego agindo fora da mente. Passo 5. Ver como você lida com a autoridade. A autoridade externa ativa o superego interno. Pergunte-se: críticas pequenas te destroem? Persecutório. Autoridade te paralisa? Primitivo, mas persecutório. Você quer aprovação constante? Social. Você quer ser perfeito diante do outro? Idealizante. Autoridade espiritual te dá medo? Religioso. Passo 6. Observar o corpo. O corpo fala antes do pensamento.
Ansiedade difusa, primitivo. Peso no peito, persecutório. Tensão constante, idealizante. Vergonha corporal, social. Culpa somática, religioso. Exaustão, masoquista. O corpo revela qual superego está no comando. Como saber qual é o dominante e não apenas um deles? Todos temos todos os superegos, mas um manda mais. O dominante é aquele que aparece em várias áreas da vida, surge rápido, cala os outros, impede escolha. Ele não dialoga. Ele impõe. Sinal definitivo, pergunta final. O que mais te impede de viver com leveza hoje? Medo difuso, primitivo. Autocrítica cruel, persecutório. Culpa constante, religioso ou econômico. Nunca se sentir suficiente, idealizante. Vergonha, social. Apego à dor, masoquista. A resposta aponta o centro do seu conflito. Mapear o superego não é para lutar contra ele. É para torná-lo consciente. Quando você reconhece, open quote, essa voz não sou eu, close quote, o superego começa a perder poder. Se quiser, no próximo passo, posso fazer um mapeamento junto com você, passo a passo, aplicar isso na sua história de infância, mostrar como enfraquecer o superego dominante, explicar como construir um superego mais humano. É só dizer como quer continuar. Faça o ponto 2. Perfeito, Fernando. Vou aprofundar o ponto 2. Identificar a frase interna automática com máximo detalhe, linguagem psicanalítica simples, porque esse é o núcleo do mapeamento. Hash ponto 2. Identificar a frase interna automática. A frase interna automática é a forma mais direta do superego. Ela aparece antes do pensamento racional, antes da reflexão, antes da escolha. Você não cria essa frase, ela se impõe. Ela surge especialmente quando algo acontece. Erro, crítica, frustração, prazer, exposição. O que essa frase realmente é? Psicanaliticamente, essa frase é a voz do objeto internalizado, a forma verbal ou quase verbal do superego, a tradução psíquica de experiências muito antigas. Ela não descreve a realidade, ela julga. Por isso ela soa absoluta, definitiva, sem diálogo. O momento certo. A frase aparece principalmente quando você erra, alguém te critica, algo dá certo. Sim, quando dá certo também. Você relaxa, você deseja algo. É um instante rápido. Se você não presta atenção, ela passa e vira só mal-estar. Não procure uma frase bonita, ela costuma ser curta, dura, seca, repetitiva. Exemplos reais. Sou um lixo, não presta, vai dar errado. Isso não é pra você, você não pode, isso é errado, você vai pagar. Às vezes não vem como frase completa, mas como sensação mais ideia, peso, julgamento, aperto, certeza negativa. Como cada superego fala detalhado. Agora o ponto central. O tipo de frase revela qual superego está ativo. Superego primitivo. Aqui quase não há palavras. A frase aparece como perigo, algo ruim, não está seguro. Normalmente vem como ansiedade súbita, aperto no peito, medo sem objeto. Se você sente medo sem saber do que, esse é o superego falando. Nanette. Superego persecutório. Aqui a frase é cruel. Ela não critica o ato, ela ataca o ser. Exemplos: você é um erro, você estraga tudo, nunca vai mudar, você merece isso. Essa frase não permite reparação, ela fecha qualquer saída. Perego freudiano. Aqui a frase é diferente. Ela é clara, proporcional, ligada ao ato. Exemplos: isso não foi correto, preciso assumir isso, posso consertar. Se existe possibilidade de correção, não é o superego cruel. Superego social. A frase gira em torno do olhar do outro. Exemplos: que vergonha. Vão me julgar. O que vão pensar? O sofrimento aqui não é culpa, é exposição. Superego idealizante. A frase nunca reconhece o suficiente. Exemplos: ainda não, poderia ser melhor. Não chegou lá. Mesmo quando você acerta, ele responde open quote, mais ou menos close quote. Ele não humilha diretamente, ele esgota. Sachak superego religioso, a frase tem tom absoluto e sagrado. Exemplos: Deus não aprova, isso é pecado, você vai pagar, está errado até pensar. Aqui a culpa é existencial, não prática. Superego econômico, a frase aparece depois do prazer. Exemplos: agora vem algo ruim, não posso relaxar. Isso vai cobrar um preço. O prazer vira ameaça. Superego masoquista, a frase normaliza a dor. Exemplos: é assim mesmo, tenho que aguentar. Não posso reclamar. Aqui o sofrimento vira regra. Como saber qual frase é a principal? Pergunte a si mesmo.
Qual dessas frases aparece em várias áreas da minha vida? Trabalho, relacionamento, fé, prazer, descanso, sucesso. A frase dominante é aquela que surge rápido, se repete, paralisa, cala as outras vozes. Um exercício simples. Quando a frase aparecer, diga mentalmente: Open quote. Essa é uma voz interna, não um fato. Close quote. Isso não elimina o superego, mas cria um pequeno espaço entre você e ele. Esse espaço é o começo da mudança. Verdade clínica final. O superego domina quando sua frase parece verdade absoluta. Ele perde força quando vira algo que pode ser escutado, não obedecido. Reconhecer a frase é o primeiro ato de liberdade psíquica. Se quiser, seguimos para. Ponto 3. Relação com o prazer. Ou aplicamos esse ponto 2 diretamente à sua história, ou identificamos qual frase te governa hoje. Diga o próximo passo. Aplica o ponto 2 diretamente à minha história, em detalhe, ponto por ponto, completo, sem pausa. Perfeito, Fernando. Vou aplicar o ponto 2, a frase interna automática, diretamente à sua história, com cuidado, sem rótulo, sem diagnóstico, apenas leitura psicanalítica do funcionamento em linguagem simples, contínua. Aplicação do ponto 2 à sua história. Qual frase fala dentro de você quando a vida aperta? Vou usar situações reais que você já trouxe: futebol, desempenho, autoridade, fé, relação afetiva e repetição. No futebol, principalmente em campeonato. Você já descreveu algo muito importante. Treina bem, joga solto em amistoso, decide bem, mas em jogo oficial trava, fica inseguro, não rende o que sabe. Isso mostra duas coisas psíquicas claras. 1. O problema não é técnico. 2. O problema surge quando há julgamento, olhar e consequência. Agora vamos à frase interna. O que surge dentro de você quando erra um lance em campeonato? Não é só. Open quote. Errei esse passe. Close quote. O que aparece é algo mais profundo, do tipo: agora acabou, vão me ver, provei que não sou tudo isso, não posso errar. Essa não é uma frase de correção, é uma frase de ameaça ao valor pessoal. Aqui aparecem dois superegos juntos: superego persecutório, ataque ao ser, superego social, olhar do outro. O corpo responde antes da mente. Tensão, rigidez, perda da espontaneidade. A frase automática não é joga simples. É algo como você não pode falhar. Diante da autoridade, treinador, avaliação, cobrança. Sempre que há treinador duro, cobrança pública, hierarquia, julgamento. Algo antigo é ativado. A frase interna aqui costuma ser: se eu errar, serei exposto. Preciso acertar tudo. Não posso decepcionar. Isso mostra que a autoridade externa ativa um juiz interno. Esse juiz não orienta, ameaça. Isso é típico de superego persecutório herdado de experiências precoces, onde errar significava perda de amor, humilhação, tensão afetiva. O problema não é o treinador de hoje, é o juiz antigo que acorda dentro de você. Na sua relação com a fé, pelo que você trouxe em várias conversas, há um ponto importante. Você busca compreensão, libertação do medo, sentido, mas também aparece culpa espiritual, revolta com doutrinas de medo, necessidade de desmontar o terror religioso. Isso indica que a frase automática ligada à fé não é acolhedora, é algo como isso está errado, estão enganando, o medo foi usado contra mim. Aqui atuou ou atua um superego religioso que mistura Deus com punição, transforma o sagrado em vigilância. A reação psíquica saudável que você desenvolveu foi buscar sentido, estudar, desmontar o medo. Isso mostra que seu ego luta contra esse superego. Isso é um sinal de saúde. Na vida afetiva e na repetição. Quando você fala de repetição, o ponto central não é só o outro. É o que acontece dentro de você quando não é atendido, não é respondido, não é acolhido. A frase que tende a aparecer não é raiva pura. É algo mais silencioso, como tenho que aguentar, é assim mesmo. Não posso exigir. Aqui aparece um superego masoquista leve, não no sentido de gostar de sofrer, mas de normalizar a falta, suportar mais do que deveria. Esse superego diz, open quote, o amor vem com tensão, não peça demais, close quote.
Qual é a frase dominante na sua história? Juntando tudo, a frase que mais se repete em variações é algo como open quote, não posso errar porque se errar, algo em mim perde valor. Close quote. Essa frase não aparece sempre em palavras. Ela aparece como tensão, insegurança, autocontenção, vigilância interna. Isso aponta para um superego persecutório mais social, com resquícios, religiosos, idealizantes. Por que isso não aparece sempre? Por quê? Em ambientes seguros, amistoso, treino, sem julgamento pesado, sem olhar acusador, o superego fica mais silencioso, seu talento aparece. Isso confirma. O problema não é você. É o tipo de voz que assume o comando em certos contextos. Quarto ponto mais importante, essa frase interna. Não é você, não é sua essência, não é a verdade. Ela é open quote, uma voz antiga, aprendida, internalizada, repetida, close quote. Quando você começa a reconhecê-la como voz, ela deixa de ser lei. Fechamento clínico simples. Seu conflito central não é incapacidade, é excesso de julgamento interno. Quando o julgamento cai, a vida flui. Isso vale para futebol, fé, relações, prazer, descanso. Se quiser, o próximo passo natural é: ponto 3. Sua relação com o prazer, ou como enfraquecer essa frase na prática, ou como transformar esse superego em algo que orienta, não persegue. Me diga como quer seguir. Ok, pode fazer. Certo, Fernando. Vou seguir automaticamente para o ponto 3, mantendo linguagem psicanalítica simples, contínua, aplicada à sua história sem pausas. Ponto 3. Sua relação com o prazer, onde o superego aparece com mais força. Na psicanálise, o prazer é o maior revelador do superego, porque o prazer relaxa o controle e o superego odeia perder controle. Por isso, observe. O que acontece dentro de você quando algo vai bem? O que seria o prazer na sua vida? Prazer, no seu caso, não é só lazer. Prazer é jogar bem futebol, se sentir confiante em campo, criar, arriscar, improvisar, descansar com a sensação de dever cumprido, sentir alegria sem vigilância. Agora vem o ponto central. O que acontece quando o prazer começa a aparecer? Quando você começa a jogar solto, criar, ousar, algo interno tende a surgir. Uma tensão súbita, um freio, um cuidado excessivo, uma autocorreção exagerada. A frase interna aqui não é agressiva, mas é controladora. Cuidado, não exagera, não erra, mantém isso sob controle. Isso mostra medo do prazer, não incapacidade. Que tipo de superego aparece aqui? Aqui entram dois superegos principais. Superego econômico. Ele diz, sem palavras, open quote, prazer demais custa caro, close quote. Por isso, quando algo vai muito bem, surge tensão, expectativa de queda, medo de pagar um preço depois. Esse superego cria a sensação de que felicidade chama punição, relaxar é perigoso. Ele entra logo em seguida. Quando você faz algo muito bom, ele responde: ainda não. Não foi perfeito, dá para melhorar. Ou seja, ele não deixa o prazer fechar, ele mantém a mente em cobrança. Como isso aparece no futebol? Claro e direto. Em amistoso, menos julgamento, menos cobrança, menos consequência. Prazer flui, criatividade aparece. Em campeonato, mais olhar, mais consequência, mais julgamento. Prazer vira risco. Superego assume, corpo trava. O corpo trava para evitar a punição interna, não por medo do jogo. A frase interna escondida aqui. Se colocarmos em palavras simples, a frase do ponto 3 é algo como open quote. Se eu me soltar demais, algo ruim acontece. Close quote. Essa frase não é consciente, não é lógica, é aprendida cedo. Ela organiza o cuidado excessivo, a perda de espontaneidade, a autovigilância. Isso se repete fora do futebol? Sim. Observe se você relaxa pouco, está sempre atento, sente culpa ao descansar, sente que precisa merecer prazer. Isso confirma o domínio do superego econômico mais idealizante. O ponto mais importante aqui, você não tem medo de falhar. Você tem medo da reação interna após a falha. E mais fundo ainda, você tem medo da reação interna quando dá certo. Porque dar certo aumenta o prazer, diminui o controle, ameaça o superego. Verdade clínica simples. O prazer não é o problema. O problema é que, em algum momento da vida, prazer foi ligado a risco, tensão, cobrança, perda de amor, punição.
Isso cria um superego que diz, open quote, fique atento, não se solte, close quote. O achast, fechamento do ponto 3. Seu talento aparece quando o superego afrouxa. Seu bloqueio aparece quando o prazer cresce. Isso mostra potencial alto, não limitação. Se eu continuar naturalmente, o próximo passo é ponto 4. A repetição. Por que a mesma cena volta? Ou ponto 5. Como enfraquecer esse superego na prática? Passo a passo. Vou seguir pelo ponto 4, a menos que você queira mudar o rumo. Siga com o ponto 4. Perfeito, Fernando. Vou seguir direto para o ponto 4, mantendo linguagem psicanalítica simples, contínua, aplicada à sua história, sem pausas. Ponto 4. A repetição. Por que a mesma cena volta, mesmo quando você tenta fazer diferente? Na psicanálise, repetição não é azar, não é falta de esforço, não é destino. Repetição é o modo como o inconsciente tenta resolver algo que nunca pôde ser vivido até o fim. Quem repete é o superego. Ele recria cenários para manter seu poder. O que é repetição, de forma simples? Repetir é viver situações parecidas, sentir emoções parecidas, reagir do mesmo jeito, mesmo sabendo racionalmente que poderia ser diferente. A mente diz, open quote, de novo isso, close quote. Mas o inconsciente diz, open quote, aqui é o meu território, close quote. Qual cena se repete na sua história? Em vários campos da sua vida aparece uma mesma estrutura básica. Você tem capacidade, você se prepara, você entra bem. Surge o olhar, a cobrança, a consequência, algo trava, você se contém. Depois vem frustração e autocobrança. Isso se repete no futebol competitivo, diante de autoridade, em relações onde você espera mais presença. Na fé, quando entra o medo. A cena muda. O roteiro interno é o mesmo. Qual superego organiza essa repetição? Aqui atuam principalmente superego persecutório. Ele exige punição. Quando você começa a se destacar, ele diz open quote, agora você será julgado, close quote. Ele então cria tensão, provoca erro, usa o erro como prova contra você. A repetição aqui é ser colocado no banco de réus, superego social. Ele ativa o medo do olhar. A cena inconsciente é, open quote, estão me vendo, close quote. Isso tira espontaneidade, gera autocensura, impede risco criativo, superego econômico. Ele garante que o prazer não passe do limite. Sempre que algo vai bem, surge o freio. Algo precisa equilibrar. A repetição aqui é: o prazer nunca fecha. Por que o inconsciente insiste nisso? Porque lá atrás, em algum momento da sua vida, provavelmente, errar teve custo alto, acertar gerou mais cobrança, relaxar não era seguro, o amor vinha com exigência. Então o psiquismo aprendeu. Open quote. Fique atento. Não se solte. Controle-se. Close quote, quote. A repetição é a tentativa inconsciente de dominar esse cenário, ter controle onde antes não teve, sobreviver emocionalmente. A parte mais importante. A repetição não quer te destruir. Ela quer te proteger do jeito que aprendeu. Mesmo que hoje isso atrapalhe, limite, sufoque. O superego repete porque não confia que agora é diferente. Como a repetição se mantém? Ela se mantém porque a frase interna aparece, você acredita nela, o corpo obedece, o cenário se fecha, o superego diz, viu? Isso reforça o circuito. O erro mais comum, tentar quebrar a repetição na força. Exemplo, dessa vez vou controlar, não posso errar, tenho que provar, isso só fortalece o superego. Como a repetição começa a quebrar? A repetição começa a ceder quando você reconhece a cena interna no momento em que ela começa, não depois. Ou seja, você percebe a tensão subindo, identifica, isso é antigo, não discute com a voz, não tenta provar nada. Esse pequeno reconhecimento já enfraquece o circuito. A repetição no corpo. Antes do pensamento, o corpo mostra rigidez, respiração curta, contração, perda de fluidez. Se você aprende a notar isso, open quote. A repetição começou. Close quote. Esse é o ponto de intervenção real. Verdade final do ponto 4. Você não repete porque é fraco. Você repete porque aprendeu cedo que precisava se proteger assim. A repetição é um resto de sobrevivência emocional. Quando o superego começa a ser reconhecido como voz antiga, a repetição perde sua função. Hash, fechamento. A repetição mostra onde o superego manda. Ela aponta o ponto exato de trabalho. Ela não é inimiga, é um sinal. O próximo passo natural é ponto 5. Como enfraquecer esse superego na prática, passo a passo, no dia a dia.
Vou seguir para o ponto 5, a menos que você queira aprofundar ainda mais este ponto. Quem repete é o superego. Ele cria cenários para manter seu poder. Explica como o superego recria acontecimentos da infância que se repetem na vida do adolescente, jovem, do adulto, etc., onde muda o lugar e as pessoas, mas o problema se repete de forma disfarçada, gerando a mesma reação ou a mesma emoção de quando era bebê. Explica como o superego cria todos esses cenários para gerar a repetição. Perfeito. Vou explicar tudo sem pausa, em linguagem psicanalítica simples, indo até o fundo do mecanismo, sem deixar nada de fora. Quem repete é o superego. Ele recria cenários para manter seu poder. Isso é exatamente correto na psicanálise. Agora vamos desmontar como isso acontece, passo a passo, desde o bebê até o adulto, mostrando por que mudam as pessoas e os lugares, mas a dor é a mesma. O superego não nasce pronto. Ele é construído a partir da infância, no início da vida. O bebê não tem superego. Ele só tem sensações corporais, prazer, desprazer, segurança, ameaça, acolhimento, abandono. O bebê não pensa, ele sente. A primeira marca: a experiência emocional bruta. Quando algo dá errado cedo demais, por exemplo, ausência emocional da mãe, frieza, imprevisibilidade, invasão, abandono, agressividade, humilhação, o bebê não entende, mas registra no corpo. Isso vira uma marca emocional primitiva. Exemplos de marcas: algo em mim é errado. Amar dói. Se eu relaxar, serei abandonado. Preciso me esforçar para existir. Sou culpado por tudo. Nada disso é pensamento consciente. É memória emocional sem palavras. Como essa marca vira superego? Com o crescimento, a mente tenta dar forma a essa dor. Ela faz isso assim. A voz externa vira voz interna. A criança internaliza o olhar, o tom, a ausência, a crítica, o silêncio. Isso vira uma instância interna que observa, julga e pune. Esse é o nascimento do superego. O superé? O superego não quer seu bem. Ele quer manter o conhecido. Isso é crucial entender. O superego não busca felicidade, ele busca repetição e controle. Por quê? Porque o sofrimento conhecido é menos assustador do que o desconhecido. Como o superego recria os cenários da infância. Agora entramos no ponto central da sua pergunta. O superego funciona assim. Ele guarda a emoção original, o tipo de relação, a posição que você ocupava, mas ele não guarda as pessoas exatas. O que ele faz então? Ele recria a mesma estrutura, mudando o cenário, as pessoas, a idade, mas mantendo a mesma emoção, o mesmo lugar psíquico, a mesma ferida. Exemplo clássico de repetição. Na infância, pai ausente, mãe fria, criança tentando agradar, sensação rejeição mais culpa. Na adolescência, professor crítico, treinador humilhante, grupo que exclui, sensação rejeição culpa. Na vida adulta, chefe abusivo, parceiro emocionalmente distante, relações onde você se esforça demais, sensação, rejeição mais culpa. Mudam as pessoas, muda o lugar, mas a emoção é a mesma. Isso não é coincidência, é trabalho do superego. Por que o superego faz isso? Porque ele diz em silêncio, open quote, esse sofrimento eu conheço. Esse lugar eu domino. Fora disso é perigoso. Close quote. Então ele escolhe relações parecidas, provoca reações parecidas, leva você a decisões que mantêm o roteiro. O superego empurra para o mesmo papel. Você sempre acaba se sentindo culpado, se sentindo insuficiente, tentando provar valor, sendo que cede, sendo que aguenta, mesmo quando não deveria. Porque o superego diz, open quote, esse é o seu lugar, close quote. O corpo reconhece antes da mente. Um ponto muito importante. Quando o superego recria o cenário, o corpo reage antes do pensamento. Você sente aperto, ansiedade, medo, tensão, vergonha. É o corpo lembrando do bebê que você foi. A repetição é uma tentativa de domínio. Isso é profundo. O superego repete para tentar controlar o trauma original. Ele pensa inconscientemente. Open quote. Se eu repetir, talvez agora eu consiga fazer de diferente. Close quote.
Mas o superego não permite mudança, ele só permite confirmação. Por isso a repetição é disfarçada, ela nunca vem igual. Ela vem com outra pessoa, outro nome, outro contexto. Mas quando acontece, você pensa, open quote, de novo isso? Sempre comigo. Parece que vivo a mesma história. Close quote. Sim, é o superego em ação. O superego precisa ser desmascarado. A saída não é lutar contra ele, é reconhecer a repetição, nomear o padrão, separar passado de presente, devolver ao superego a frase, isso não é mais verdade. Quando a repetição começa a criar, ela começa a quebrar quando você sente a emoção, mas não age no automático, não assume o papel antigo, não aceita a culpa que não é sua. Isso enfraquece o superego. Resumo final. Quem repete é o superego. Ele recria o sofrimento infantil em novos cenários. Muda o palco, mas mantém a dor. O objetivo não é punir, é manter controle. A repetição gera a mesma emoção do bebê. A cura começa quando o padrão é visto e nomeado. Se quiser, no próximo passo posso mapear qual superego específico está por trás dessa repetição, ou aplicar exatamente isso à sua história, ponto por ponto. Perfeito. Vou fazer os dois, ponto por ponto, sem pausa, em linguagem psicanalítica simples, mantendo profundidade e clareza. Parte Faça os 1. dois ponto por Mapear ponto. qual superego é dominante em você, passo a passo clinicamente. O superego dominante não é o que você pensa, é o que comanda suas repetições emocionais. Vamos mapear isso por sinais objetivos. O superego se revelar pela emoção que mais se repete, pergunta-chave. Open quote. Qual emoção aparece sempre, mesmo quando o contexto muda? As principais são culpa, medo de errar, sensação de insuficiência, medo de abandono, necessidade de agradar, autocobrança excessiva. A emoção repetida indica o tipo de superego e identificação dos tipos de superego dominante. Superego persecutório. Sinais: sensação constante de estar errado, medo difuso de punição, ansiedade sem causa clara, autocensura intensa. Frase interna. Open quote. Se eu relaxar, algo ruim acontece. Close. Superego culpado, sinais. Culpa mesmo sem erro. Dificuldade de dizer não. Necessidade de pagar com sofrimento. Frase interna. Open quote. Se eu sofrer, fico em paz. Superego idealizado narcísico. Sinais: padrão interno inalcançável. Perfeccionismo, vergonha quando falha. Frase interna. Open quote. Só valho se for impecável. Superego de abandono. Sinais: medo de ser deixado, tolerância excessiva, apego a relações frias. Frase interna. Open quote. Se eu reclamar, vou perder. Close superego religioso. Sinais: medo de castigo divino, associação entre prazer e culpa, sofrimento visto como virtude. Frase interna. Deus só ama quem sofre. Close quote. Como saber qual é o principal? O dominante é o que aparece primeiro, o que fala mais alto, o que decide suas reações automáticas. Normalmente há dois combinados, mas um manda. Nash, o superego dominante, define seu lugar no mundo. Ele decide onde você se coloca nas relações, o quanto aguenta, o quanto se culpa, quanto se cala. Ele cria seu personagem psíquico. Parte 2. Aplicando diretamente a sua história, sem abstração. Agora vamos ligar isso à sua vida real, como você pediu. A matriz infantil. Na sua história aparece fortemente falhas de acolhimento emocional, necessidade precoce de se adaptar, ambiente onde sentir era perigoso, amor condicionado ao comportamento. Isso cria um superego primitivo, persecutório mais abandono. O bebê que precisou se controlar. O bebê aprende, open quote, não posso exigir, não posso incomodar, tenho que me ajustar, close quote. Isso vira vigilância interna constante, medo de errar, necessidade de provar valor. A repetição na vida afetiva. Na vida adulta, o superego faz você se ligar a pessoas emocionalmente indisponíveis, tolerar frieza, tentar consertar o outro, sentir-se culpado por desejar proximidade. A emoção é a mesma do bebê, abandono silencioso. A repetição no trabalho, autoridade. Diante de figuras de autoridade, treinador, chefe, líder. O superego ativa, medo de falhar, travamento, autocobrança, perda de espontaneidade. O adulto vira o bebê observado. A repetição no corpo. O corpo reage com tensão, taquicardia ou bloqueio, rigidez, hipervigilância. O corpo lembra antes da mente. Por que sempre parece de novo?
porque o superego diz, open quote, esse é o mundo que eu conheço. Close quote. Então ele escolhe relações parecidas, recria o clima emocional, provoca o mesmo desfecho, mesmo quando você quer algo diferente. O papel que o superego te dá, você é colocado no papel de quem aguenta, quem espera, quem se esforça, quem se culpa. Esse papel não é sua essência, é uma defesa antiga. O ponto de virada, a mudança começa quando você percebe, open quote, essa emoção não é do agora, é antiga. Close quote. E faz algo novo. Não se explica demais, não se culpa automaticamente, não ocupa o lugar antigo. Isso desautoriza o superego. O superego enfraquece quando não é obedecido. Ele grita no início. Depois perde força, perde certeza, perde domínio, porque ele só vive da repetição. Conclusão final. Seu sofrimento não é acaso. Ele é organizado pelo superego. O superego repete para manter controle. A repetição muda de rosto, não de emoção. Tornar consciente é o começo da liberdade. Se quiser, no próximo passo posso nomear exatamente qual frase inconsciente manda em você, ou mostrar como criar um novo lugar psíquico, fora da repetição. Ótimo. Então vou seguir automaticamente para o próximo passo que estava implícito no OK. Ponto 6. Nomear a frase inconsciente que manda em você e como começar a sair da repetição. Aqui entramos no núcleo do superego. O superego não age em ideias longas, ele age em frases curtas, duras, absolutas. Essas frases não parecem pensamentos, elas parecem verdades óbvias. Como identificar a frase mãe do superego? A frase aparece quando você vai se soltar, vai se expor, vai desejar algo, vai colocar limite, vai ter prazer, vai se destacar. Ela surge antes da ação. As frases mais ativas no seu caso, pelo padrão que você descreve ao longo da história, as que mais aparecem são variações destas. Se eu for eu mesmo, algo ruim acontece. Não posso relaxar. Tenho que me controlar. Se eu errar, serei punido ou abandonado. O outro vem antes de mim. Essas frases não são adultas, elas pertencem ao bebê, criança que precisou se adaptar. De onde essa frase veio? Na infância, provavelmente, expressar necessidade não funcionava. Havia silêncio, frieza ou tensão, errar tinha custo emocional, agradar era uma forma de sobreviver. Então o psiquismo criou a regra. Open quote. Fique atento. Não se exponha. Aguente. Close quote. Essa regra salvou você na infância, mas virou prisão na vida adulta? Por que essa frase ainda manda? Porque o superego diz, open quote. Se funcionou antes, funciona sempre. Close quote. Ele não atualiza o tempo. Para ele, você ainda é pequeno, o mundo ainda é perigoso, depender ainda é arriscado. O erro mais comum aqui, tentar rebater a frase com pensamento positivo. Exemplo, não é verdade. Tenho que confiar, vai dar certo. Isso não funciona, porque o superego não discute, ele ordena. O movimento que realmente enfraquece o superego. O que funciona é deslocamento, não confronto. Ou seja, você reconhece a frase, percebe que ela é antiga, não obedece automaticamente, não tenta provar nada. Frase interna nova e eficaz. Open quote. Isso é antigo, agora é diferente. Close quote. Sem briga, sem esforço. O corpo como termômetro. Quando você não obedece, a ansiedade sobe um pouco. O corpo estranha, o superego protesta. Isso é sinal de que você tocou no ponto certo. Se não sobe nada, não era o núcleo. O novo lugar psíquico. Você deixa de ocupar o lugar de quem aguenta, o lugar de quem se culpa, o lugar de quem espera. E começa a ocupar o lugar de quem sente, o lugar de quem escolhe, o lugar de quem não precisa se justificar. Esse novo lugar não vem com paz imediata, ele vem com estranheza. E isso é bom sinal. O que a repetição começa a fazer quando perde força? Ela aparece mais fraca, dura menos, não domina tudo, perde o encantamento. Você ainda sente, mas não é mais sugado. O superego manda enquanto é confundido com você. Quando é reconhecido como voz antiga, ele perde autoridade. A repetição acaba quando o papel antigo não é mais ocupado. Se quiser, o próximo passo pode ser: Ponto 7. Como criar experiências novas que reeducam o inconsciente, ou aplicar isso a uma situação concreta da sua vida atual, cena por cena.
É só dizer. Faça os dois, ponto por ponto, em detalhe. Perfeito. Vou fazer os pontos em detalhe, um por um, sem pausa, em linguagem psicanalítica simples, indo até o fim do processo, como num dossiê clínico contínuo. Vou organizar em pontos 7, 8, 9 e 10, porque eles formam um único movimento de saída da repetição. Com como criar experiências novas que reeducam o inconsciente, o ponto mais decisivo. O inconsciente não muda com explicação. Ele muda com experiência emocional diferente. O superego vive de repetição. O inconsciente aprende quando algo não acontece como antes. O que o inconsciente espera sem saber? Em cada situação importante, o inconsciente espera punição, rejeição, abandono, humilhação, perda de amor. Ele se prepara para isso antes de você perceber. A experiência nova é simples, mas difícil. Ela não é. Vencer, brilhar, provar algo, ser perfeito. Ela é. Sentir a emoção antiga, não ocupar o papel antigo. Isso confunde o superego. Exemplo concreto. Situação. Alguém é frio, alguém se cala, alguém frustra você. Antes, você se culpa, você tenta consertar, você se cala, você aguenta. Experiência nova. Você sente o incômodo, você não se explica, você não se culpa, você não corre atrás. O inconsciente registra, open quote, algo mudou, close quote. O superego odeia essa experiência porque ela diz, open quote, a repetição falhou, close quote. Ele então aumenta a ansiedade, cria medo, provoca pensamentos duros. Isso é sinal de acerto, não de erro. Ponto 8. O momento exato de intervenção, onde a repetição nasce. A repetição não começa no pensamento. Ela começa em 3 fases. Fase corporal, primeira. Antes de tudo, surge tensão, aperto, rigidez, contração, aceleração ou congelamento. Aqui você ainda não pensou nada. Depois vem medo, culpa, vergonha, sensação de ameaça. Fase mental, terceira. Só depois aparece a frase: vou estragar tudo, é culpa minha, tenho que aguentar, melhor ficar quieto, mas mudar aqui. Aqui já é tarde. Onde realmente se intervém. Você intervém na fase corporal. Exemplo interno, open quote. Meu corpo entrou no antigo. Close quote. Só isso. Sem análise, sem julgamento. Ponto 9. O desmonte do papel antigo sem confronto. Você não luta contra o superego. Você recusa o papel que ele oferece. Qual é o papel antigo? No seu caso, o papel é o que aguenta, o que espera que se culpa, o que se adapta, o que não exige. Esse papel vem automaticamente. Recusar o papel não é brigar. Recusar é não se justificar, não se explicar demais, não correr para resolver, não se culpar, não consertar o clima. Isso é profundamente novo para o inconsciente. O silêncio novo. Antes, silêncio era submissão, agora, silêncio é presença. Limite interno, não abandono de si. O inconsciente sente, open quote, estou aqui comigo, close quote. Ponto 10. O nascimento de um novo lugar psíquico. O que surge depois. Esse ponto quase ninguém explica. O novo lugar não é confortável no início. Ele vem com estranheza, culpa leve, sensação de egoísmo, medo de perder o outro. Isso é o superego perdendo território. O superego diz que você está errado. Ele acusa: você mudou, você está frio, você está egoísta, assim você vai perder tudo. Mentira estrutural do superego. O que realmente está acontecendo? Você está saindo do lugar infantil, saindo da repetição, saindo do roteiro, entrando no presente. O inconsciente começa a aprender. Open quote, posso sentir sem me anular. Close quote. O critério real de mudança. Você sabe que mudou quando a mesma cena acontece, a mesma emoção vem, mas você não se perde nela. A emoção passa, a dignidade fica. O plot fechamento final do dossiê. O superego repete para manter controle. Ele recria a infância em novas cenas. A emoção é a mesma do bebê. A saída não é lutar, é não ocupar o papel. O corpo é a chave. A repetição morre quando não encontra mais lugar. Se quiser, o próximo passo pode ser:
Ponto 11. O luto da infância que nunca foi vivida, ou aplicar esse processo a uma situação atual específica sua, passo a passo. É só dizer. Faça os dois. Perfeito. Vou fazer os dois em sequência, ponto por ponto, sem pausa, mantendo linguagem psicanalítica simples, mas completamente profunda. Ponto 11. O luto da infância que não foi vivida, o passo que realmente liberta. Este ponto é decisivo. Sem ele, o superego nunca perde totalmente a força. O que é esse luto? Não é reclamar dos pais, acusar, vitimização. É reconhecer uma verdade dura. Houve necessidades emocionais legítimas que não foram atendidas. E isso dói. Por que esse luto é evitado? Porque o superego diz, open quote, se você admitir isso, tudo desmorona, close quote. Então ele empurra você para racionalizar, minimizar, espiritualizar, entender demais. Mas o inconsciente não aceita explicações. Ele precisa sentir. O que a criança precisava e não teve? Em geral, na sua estrutura aparece acolhimento emocional constante. Alguém que sustentasse sua angústia, permissão para errar, segurança para depender. Você precisou crescer rápido, se adaptar, se conter, se vigiar. Isso salvou você, mas custou caro. O luto não é contra os pais, é por você. Você não está dizendo, open quote, eles foram maus. Close quote. Você está dizendo, open quote, eu precisei de algo que não veio. Close quote. Isso devolve dignidade à criança que você foi. O que acontece quando o luto começa? Surge tristeza profunda, às vezes raiva, sensação de vazio, choro sem explicação lógica. Isso não é regressão patológica, é integração psíquica. O superego tenta impedir o luto. Ele diz: você está exagerando. Outros sofreram mais. Você deveria ser grato. Isso é fraqueza. Isso é defesa do sistema antigo. Quando o luto é feito de verdade, algo muda profundamente. Você para de buscar no outro o que faltou, a repetição perde sentido, a cobrança interna diminui, o medo de abandono enfraquece, porque o inconsciente entende, open quote, aquilo acabou. Agora é outro tempo. Close quote. Aplicando tudo a uma situação atual, cena por cena, ao vivo. Agora vou aplicar todo o processo a uma situação típica sua. Situação: alguém próximo é frio, silêncio aparece, você sente distância, algo dói por dentro. O que acontece no corpo? Você sente aperto no peito, tensão, ansiedade, contração. Aqui o bebê interno foi ativado. O superego entra em ação. Ele diz: você fez algo errado. Não reclame, aguente, não complique. Esse é o roteiro antigo. O papel antigo que ele oferece, o papel é ficar quieto, se adaptar, esperar, se culpar, tentar consertar o clima. O novo movimento, você faz algo muito simples e muito novo. Percebe a dor, não se culpa, não se explica, não corre atrás. Internamente, open quote, e isso dói. E eu não vou me abandonar. Close quote. O superego reage. Ele aumenta. Culpa, medo, pensamentos duros. Isso é sinal de que o padrão foi quebrado. O inconsciente registra. Mesmo com desconforto, o inconsciente aprende. Open quote. Posso sentir sem desaparecer. Não preciso me anular para existir. Close quote. Isso é reprogramação emocional real. O resultado a médio prazo. Com o tempo, você tolera menos frieza, escolhe diferente, fala quando faz sentido, se afasta quando necessário, não se perde na culpa. A repetição começa a morrer no final, o mais importante. O superego repetia para manter o passado vivo. O luto encerra o passado. Sem luto, a repetição. Com luto, a escolha. A dor sentida conscientemente evita anos de sofrimento inconsciente. Se quiser, o próximo passo pode ser. Ponto 13. Como diferenciar intuição real de medo do superego ou aplicar isso diretamente ao seu relacionamento atual, frase por frase, emoção por emoção. Estou com você até o fim desse processo. Perfeito. Vou explicar como aplicar isso diretamente ao seu relacionamento atual,
frase por frase, emoção por emoção, sem pausa, em linguagem psicanalítica simples, mas clinicamente precisa, indo do corpo, emoção, frase e atitude, porque é assim que a repetição se desfaz. Aplicação direta ao relacionamento atual, do automático infantil ao lugar adulto. O que vou descrever não é teoria, é o funcionamento real, minuto a minuto, de uma cena típica sua. O gatilho real sempre começa assim. Algo acontece no relacionamento. Por exemplo, ela fica em silêncio, ela responde pouco, ela se fecha, ela não demonstra afeto, ela se distancia emocionalmente. Isso não é ainda o problema. Isso é apenas o estímulo externo. O corpo responde primeiro, antes da mente, imediatamente sem você decidir. Você sente aperto no peito, contração, ansiedade, tensão no corpo, sensação de vazio. Aqui quem foi ativado foi o bebê, não o adulto. Isso é memória emocional primitiva. A emoção primitiva surge sem palavras. A emoção não vem como frase, ela vem como estado interno. Tristeza silenciosa, medo de perda, sensação de não ser importante, abandono, solidão. Essa emoção não é do presente. Ela é antiga, do tempo em que você dependia do outro para existir. O superego entra com a frase automática. Agora sim surgem as frases internas, quase sempre nesta ordem. 1. Eu fiz algo errado. 2. Não devo reclamar. 3. Tenho que aguentar. Se eu falar, piora. 5. Preciso me controlar. Essas frases não analisam a realidade, elas organizam e usam a repetição. O papel antigo é oferecido. O superego então te oferece um papel conhecido. O que espera, o que suporta, o que se cala, o que se adapta, o que se culpa. Esse papel é infantil, mesmo em corpo adulto. O automático antigo, o que você fazia? Antes do trabalho psíquico, você tendia a ficar quieto demais, engolir o incômodo, se afastar por dentro, ou tentar agradar, ou se culpar em silêncio. Isso repetia a infância, não resolvia o presente. O novo ponto de aplicação. Agora entra a aplicação correta. Você não começa discutindo com ela, você começa dentro de você nesse exato ponto, frase interna nova. Open quote, isso dói, mas essa dor é antiga. Eu não vou me abandonar, close quote. Sem explicar, sem atacar, sem se defender. Emoção por emoção, emoção um. Tristeza, você permite sentir. Não foge, não se envergonha, isso já é novo. Emoção 2, medo de perder. Você reconhece, open quote. Esse medo vem do passado, close quote. Não tenta provar nada, não se agarra. Emoção 3, culpa. Você nomeia open quote. Essa culpa não é do agora. Culpa reconhecida perde força. O que você não faz senão se explica demais, se humilha, cobra no calor da dor, se fecha por punição, se anula para manter vínculo. Isso mataria a experiência nova. O que você faz no lugar disso? Você ocupa um lugar adulto interno, fica presente em si, tolera o silêncio sem se perder, observa se o outro se aproxima ou não, não corre atrás da frieza, não transforma a dor em submissão. Isso é reposicionamento psíquico. Se houver fala, só se houver espaço. Se em algum momento você falar, a fala vem assim, curta, clara, sem acusação, sem explicação excessiva. Exemplo, open quote. Quando você se fecha, eu sinto distância. Isso me afeta. Close quote. Sem pedir permissão para sentir, sem implorar mudança. O superego vai reagir. Ele vai dizer: você está sendo egoísta. Vai perder ela. Isso é fraqueza. Você devia aguentar mais. Isso é sinal de que o padrão foi tocado. O inconsciente começa a aprender. Mesmo com desconforto, o inconsciente registra. Open quote. Eu senti abandono e não me abandonei. Close quote. Essa é a experiência que reprograma. O que muda com o tempo? Se você sustenta esse lugar, a repetição perde força, o medo diminui, você aceita menos frieza, você escolhe com mais verdade, o vínculo ou amadurece, ou se revela impossível. Em ambos os casos, você não se perde. Verdade final, a mais importante. O relacionamento não te fere sozinho. Ele ativa uma ferida antiga. A cura não é mudar o outro, é não voltar ao lugar infantil. O amor adulto começa onde o autoabandono termina. Se quiser, no próximo passo, posso traduzir isso em um roteiro interno diário simples ou aplicar exatamente a uma cena real recente sua, palavra por palavra. É só me dizer. Aqui eu concluo o dossiê do superego e a repetição. Em seguida, iremos estudar sobre
o id e o ego, com mais profundidade.